sentimento dividindo a cada momento, a alegria de estar sempre junto. Debaixo da perfeição de Deus, Nós somos filhos de Deus e a família ela precisa ser defendida, ela precisa ser fortalecida pela palavra de Deus, para que nós possamos suportar o que a sociedade está impondo sobre nossas famílias, nossas casas. E nós não vamos nos curvar aceitando o que o sistema desse mundo quer impor sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento, sobre nossos filhos. E uma das coisas que o mundo tem colocado de uma forma muito forte dentro da nossa casa, da nossa família, é o divórcio, a separação dos casais. E o nosso propósito hoje aqui é compartilhar com vocês experiências que ao longo desses 24 anos de casado nós tivemos para permanecermos casados até aqui e permanecer casados para sempre. Casados e felizes. Casados e felizes. Porque nós só podemos chegar aqui porque nós experimentamos a felicidade dentro da nossa casa. Coisa que muitas pessoas até os dias de hoje estão em busca, né? Então hoje nós podemos estar aqui para compartilhar com você das nossas experiências, porque nós passamos por muitas delas e saímos vitoriosos em muitas lutas que nós enfrentamos no nosso casamento. E eu quero deixar assim claro para vocês que nós não somos um casal melhor do que vocês. Apenas nós aprendemos com os mesmos erros que vocês, e alguns ainda cometem, outros estão em busca da perfeição, em busca do conserto, mas nós passamos muitas etapas dolorosas e estamos aqui. Até que a morte separe. Amém, queridos? O tema do nosso jantar é a linguagem do coração. É um idioma que não é ensinado na escola. Verdade. É um idioma que poucos conhecem. Só aqueles que são instruídos
pelo Espírito Santo. Porque quem bem conhece o coração do homem é o Senhor. E Ele sabe se comunicar com o homem. Ele sabe se comunicar no coração do homem. E Ele deixou o seu Espírito, deixou a sua palavra, para que nós possamos também nos comunicar nesta área, na área do coração. E foi onde nós aprendemos, né? Romper muitas barreiras e vencer muitas crises no nosso casamento, porque as nossas guerras não se processavam no nosso campo mental, intelectual, no nosso psique, mas as nossas guerras, os nossos conflitos e os conflitos de todo casal se processam justamente na área do coração. E é nesta área que nós aprendemos a nos comunicar. E nós queremos compartilhar com vocês essas experiências que nós aprendemos com Deus. A linguagem do coração. Eu gostaria de que nós pudéssemos orar antes de iniciar a ministração da palavra. Eu vou pedir para que todos os casais se acomodem. É um tempo tão gostoso que a gente quer conversar o tempo todo, na verdade. Mas eu quero pedir com muito carinho para vocês que nesse momento você fique focado naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Amém? Amém, queridos? Por favor, curva a sua cabeça por alguns instantes, feche os seus olhos. Vamos orar. E esse é o momento em que Deus vai falar conosco. Unicamente o Senhor falará conosco. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te adoramos nessa noite, te bendizemos, engrandecemos o teu santo nome e pedimos ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Meu Pai, nós estamos aqui com muitas famílias representadas e nós queremos, ó Pai, que cada um deles saia daqui alimentados, que o pão do Senhor, o pão fresco do céu, possa vir e saciar a fome e saciar a sede de cada família que aqui está. Oramos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que coloque anjos neste lugar e que todos os espíritos malignos que vêm para trazer confusão, para roubar a semente, para roubar o entendimento, para colocar críticas, para trazer confusão no entendimento, que sejam todos repreendidos no nome do Senhor Jesus. E que a tua palavra seja liberada, Senhor, com autoridade, com poder, com graça, no nome de Jesus. E que essa palavra encontre no coração de cada homem, de cada mulher, abrigo. Que essa semente caia numa terra boa e que todos possam desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Quando nós expressamos uma palavra para o nosso marido, para a nossa esposa, nós falamos daquilo que está cheio no nosso coração. Então, tudo que nós expressamos para o nosso marido é aquilo que está dentro do nosso coração. E quando nós expressamos coisas ruins, é porque dentro de nós está uma semente ruim. Quando nós expressamos algo bom, é porque dentro de nós existe algo bom. E o que fazer para encontrar esse equilíbrio? Porque se existe algo ruim dentro de mim, isso pertence a mim, não pertence ao outro. Mas a cultura e a falta de conhecimento tem feito muitas vezes, nos momentos de guerra num relacionamento, os casais fomentarem aquilo de ruim que está dentro do seu coração para o seu cônjuge. E isso vai criando uma distância muito grande no coração de ambos. E aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem
não opera a justiça de Deus. E quando nós não sabemos lidar com a ira, quando nós não sabemos lidar com esse sentimento que vem ao nosso coração, a nossa linguagem, a nossa comunicação, ela sempre vai provocar um sentimento, um sofrimento, uma mágoa no coração das pessoas que estão mais próximas de nós. E as pessoas que nós estamos falando, que estão mais próximas de nós, são os nossos cônjuges, a esposa, o marido. E isso gera uma relação dolorosa. São nos momentos de crise, momentos de discordância, que nós nos iramos, que nós nos inflamamos, e esse comportamento e essa atitude vai gerar uma relação dolorosa no casamento. A dor. Nós sabemos o que é dor, sim ou não? Mas não adianta apenas nós procurarmos eliminar a dor, porque a dor é apenas um sinalizador de que algo está errado. É um sinalizador que o seu corpo está passando por algum problema, e se nós não tratarmos a causa da dor, nós não vamos resolver o problema. Se nós não tratarmos o que provoca a dor, nós não vamos resolver o problema. Por exemplo, uma pessoa que quebrou uma perna, ela está com a perna quebrada e está sentindo muita dor. Mas nós podemos dar um analgésico, uma morfina, qualquer medicação que venha tirar a dor, mas não vai consertar a perna. E ele vai continuar com o mesmo problema. Então nós estamos aqui para falar justamente das coisas que provocam dores no nosso casamento. Não falar das dores, mas das coisas que provocam dores. O que está acontecendo, o que está quebrado no nosso casamento que está provocando a dor. O que faz os casais se machucarem, o que faz os casais se inflamarem, é justamente a hora, a forma da comunicação. Quando você fala A e o seu esposo entende B. Quando o seu esposo fala A e a esposa entende B. Esse é o momento onde nós provocamos as machucaduras no coração. Quando nós não conseguimos compreender a linguagem que aquela pessoa está falando conosco. É como se eu fosse hoje para Inglaterra ou para os Estados Unidos, e chegando lá eu quisesse que todas as pessoas ao meu redor entendessem a minha forma de comunicação. Eu estou falando português em um lugar onde todos falam inglês, e assim eu não serei compreendida. E no casamento acontece isso muitas vezes. A linguagem distorcida, a linguagem mal comunicada, mal falada, gera feridas que muitas vezes são insuperáveis no coração, e gera dor. E nessa comunicação, as mensagens, porque comunicar é uma coisa, falar é uma coisa, a mensagem ser transmitida é outra coisa. Nós podemos falar uma coisa e transmitir uma mensagem diferente. Então, o que traz aos casais as machucaduras no momento da comunicação são as mensagens que nós mandamos uns aos outros. E essas mensagens, nem sempre elas são verbais. Perceberam isso? Não é assim? Nem sempre nós transmitimos mensagens um ao outro verbalmente. E é sobre isso que nós estamos abordando com você, para que a linguagem do coração, que é a nossa linguagem do coração, nós possamos passar a mensagem correta. Porque, na maioria das vezes, quando nós falamos um com o outro, nós estamos mandando duas mensagens. São duas mensagens que nós transmitimos em uma só conversa, em uma só comunicação, em um só diálogo. Nós estamos mandando duas mensagens. A primeira mensagem que nós mandamos, ela pode transmitir que você é importante, que você tem valor,
que ela tem valor para mim e que ela é importante para mim. Essa é uma das mensagens. A primeira mensagem da minha comunicação com ela pode transmitir o valor e a importância que ela tem para mim. A segunda mensagem que nós podemos transmitir na nossa comunicação é: você não tem valor, você não é importante para mim, aquilo que você pensa não é importante. Nós podemos, da mesma forma de falar, usando uma palavra apenas, nós podemos transmitir duas mensagens. Uma: você tem valor, você é muito importante para mim. Os seus pensamentos, eu quero saber deles, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Mas com a mesma palavra, você pode dizer o contrário: você não tem valor, você não é importante, eu não quero ouvir os seus pensamentos, aquilo que você faz é desprezível para mim. E dentro da comunicação, o que faz ela sofrer não é propriamente dito aquilo que eu disse, mas aquilo que eu fiz ela sentir. Porque muitas vezes nós estamos nos relacionando e não nos preocupamos como aquela pessoa se sentiu. E o texto que nós lemos lá em Tiago, ele tem 3 princípios importantes para nós aqui. O primeiro princípio é estar prontos para ouvir. Estar pronto para ouvir. Todas as pessoas necessitam de atenção. Todas as pessoas necessitam que alguém a ouça, a escute. E com o seu cônjuge não é diferente. Com o seu marido não é diferente, com a sua esposa não é diferente. Às vezes, nós estamos no ambiente de trabalho e lá nós damos atenção a tantas pessoas. Às vezes estamos na igreja e ouvimos tantas pessoas. Paramos para dar ouvidos, às vezes, a conversas que não têm importância nenhuma. Às vezes no trabalho, nós deixamos o tempo passar e não nos preocupamos se a esposa está esperando em casa, se o marido está em casa. E nós ficamos e gastamos tempo com muitas pessoas e damos os nossos ouvidos para ouvir muitas pessoas. Mas às vezes nós esquecemos de parar para ouvir a pessoa que é mais importante em nossas vidas. Nós não gastamos tempo para ouvir nossa esposa, para ouvir o nosso marido. E isso começa a virar um grande problema. Pois a Bíblia diz que nós devemos estar com o nosso coração prontos para ouvir. E isso precisa se manifestar primeiramente dentro da nossa casa. Porque eu vou te falar uma coisa: você pode ser um sucesso no trabalho, mas se a sua casa não estiver bem, você não está realizado. Você pode ser um sucesso na igreja, um homem ou uma mulher cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, mas se sua casa não estiver bem, você não está realizado. Portanto, nós precisamos priorizar aquilo que de fato é importante para nós, a nossa família. De todas as pessoas do mundo que você deve estar apto a ouvir, ela está aí do seu lado. Olha nos olhos dela e diz assim: ó, eu quero gastar tempo te ouvindo. É interessante, nós temos aqui o pastor Vitor Marquezinho. Ele é psicanalista, ele vai para psicanálise. E ele sabe que o papel dele dentro do consultório é apenas ouvir. Não é assim? Ele vai ouvir os problemas das pessoas. E por que muitos de nós procuramos especialistas para nos ouvir? É porque justamente dentro da nossa própria casa não temos quem nos ouça. Se as pessoas estivessem dentro da sua casa, o hábito de ouvir o seu cônjuge, eu garanto que Vitor mudaria de profissão, porque não teria pacientes para estar no seu gabinete, no seu consultório, para ouvir os problemas dessas pessoas. A segunda coisa que aquele versículo que nós lemos, ele diz ser tardio para falar.
Se nós temos que ser prontos para ouvir, a palavra também diz que devemos ser tardios para falar. Ou seja, pense bem no que você vai falar, conte até 10 antes de falar. Uma palavra mal colocada pode gerar dano